Seja muito bem-vindo ao canal Matemática para quem odeia matemática. Eu me chamo Leonan e hoje nós vamos ver sobre MMC e MDC. Mas antes, eu já te peço que você deixe aquele gostei e já vai se inscrevendo no canal para não perder os próximos conteúdos. Primeiro, o que é o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Traduzindo, o menor que multiplica todo mundo. O mínimo é de menor, o múltiplo é que multiplica e comum significa que é para todo mundo. Vamos supor que a gente precise do MMC de 2 e 3. Quem são os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 são o 1, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, assim até o infinito. E os múltiplos de 3 são o 1, 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e assim sucessivamente. Quem é que se repete nos dois? Quem se repete é o 6. Se a gente continuasse aqui, depois do 10 seria o 12. Se repete o 12 aqui também, porém, isso significa que esses múltiplos, eles são comuns, porém, eles não são os menores. O 12 e o 12 se repetem. Quem é o menor múltiplo comum é o 6 e o 6, porque eles vieram primeiro. O 12 é um múltiplo comum de ambos, porém, ele não é o mínimo. O mínimo é o 6 que veio primeiro. Agora vamos ver o máximo divisor comum. O máximo vem de maior, o divisor é o que divide e comum significa que é para todo mundo. Ou seja, é o maior que divide geral. Vamos supor que nós precisássemos do MDC de 10 e 12. Primeiro você vê quem divide o 10, os divisores de 10. Quem divide o 10 é o 1, o 2, o 5 e o 10. Quem divide o 12 é o 1, o 2, o 3, o 6 e o próprio 12. Quem é o maior que aparece nos dois? 2. O 2, ele é o maior que divide os dois ao mesmo tempo. Se não tivesse ninguém que dividisse ao mesmo tempo, significa que o MDC seria o 1. Não é nosso caso. A gente viu aqui que o 2 divide, aparece nos dois ao mesmo tempo. O 5, o 10 não aparece aqui embaixo. Agora vamos ver como é que faz isso de uma forma mais simplificada. É pela decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos funciona assim. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. 10. Você coloca um número ao lado do outro. Não precisa dessa vírgula. Normalmente eu coloco só para separar. Mas se você quiser colocar uma vírgula aqui, não tem problema nenhum. Depois você coloca uma barra ao lado. E aqui você vai fazer o seguinte. Aqui você vai colocar o primeiro número primo. Colocou o primeiro número primo, agora você faz a seguinte pergunta. Esse número primo, ele divide alguém? Se ele dividir alguém, você deixa ele aqui e divide. Se não, você passa para o próximo primo. E você repete a mesma coisa, até você conseguir achar alguém que divida alguém. Já que o 2 divide tanto 10, tanto 12, mas se fosse só o 10, não tem problema, divide. 10 dividido por 2 são 5. A resposta você coloca aqui embaixo. Vou deixar a vírgula aqui para ficar bonitinho. O 12 dividido por 2 dá para dividir? Dá para dividir. E esse dá para dividir que eu pergunto é se dá para dividir exatamente. No meu caso, dá. Se não desse, você só baixaria. Você literalmente faria isso aqui. Mas não é o nosso caso. O 12 ele pode ser dividido por 2, que vai ficar 6. Aqui embaixo,
você vai e repete o 2. Por que eu vou repetir o 2? Porque eu já vi que o 6 ele pode ser dividido por 2. O 5 não dá, então baixa o 5. Porém, eu já vi que o 6 dá. Vai ficar 3, porque 6 dividido por 2 são 3. As divisões têm que ser exatas. Agora, ó, o 2 não vai dar, porque o 5 ele não pode ser dividido pelo 2 e nem o 3. Mas eu já vi que pode ser pelo 3. Por quê? Ó, o 3 ele é divisível por 3, que vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 3 não falta nada. Baixo o 5, porque eu não consigo dividir. Agora vai dar por 5, que vai ficar 1 e 1. Ó. 5 dividido por 5 são 1. Agora, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é a decomposição em fatores primos. Se for só a decomposição que você for usar para uma raiz quadrada, por exemplo, ficaria o seguinte. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Se você precisar do MMC, você vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 são 4. 3 vezes 4 são 12. E 5 vezes 12 são 60. 60 é o mínimo múltiplo comum. Se você precisar do MDC, você vai ter que procurar a linha que o número que você colocou na direita divide os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Essa aqui não é, porque eu só consegui dividir o 5. Essa aqui também não é, porque eu só consegui dividir o 3. Essa aqui também não é, porque eu só consegui dividir o 6. Então, vai ser essa aqui. Ou seja, o MDC vai ser 2. Porém, se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse essa linha aqui, que também fosse, não é o caso, mas se fosse, você teria que multiplicar o valor que está na direita pelo da outra linha lá que se repete. Não é o nosso caso, só estou dando um exemplo. Ó, agora vamos fazer o de 30 e 45. Ó. Colocou os números lado a lado. Ah, Leonan, se fosse mais, tivesse 3 para você fazer, não tem problema, era só colocar aqui do lado. Dá de fazer de quanto você quiser. Vamos lá, o que é que eu faço primeiro? Coloco o primeiro número primo. Analiso se ele consegue dividir alguém. Eu já vi que ele consegue dividir o 30, porque 30 é par. 30 dividido por 2 são 15. O 45 ele não consegue ser dividido por 2, então eu só baixo o 45. Ó, não consigo dividir por 2, tenho que passar para o próximo primo, que é o 3. Ah, se não desse por 3, passa para o próximo até dar certo. O 15, ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. 15 dividido por 3 são 5. O 45, vamos descobrir se ele é divisível por 3. 4 mais 5 são 9. O 9 também aparece na tabuada do 3. O 45 também pode ser dividido por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Agora, eu posso continuar com 3. O 5 não divide, então eu desço. O 15 divide pelo 3, que vai dar o 5. Não dá por 3, mas dá por 5. 5 por 5 vai ficar 1 e 1. Vamos lá. Se for só a fatoração, para caso de raiz, você vai colocar o seguinte. 2 vezes 3 ao quadrado, porque repete duas vezes, vezes o 5. Se for o MMC, vai ficar o seguinte. Você multiplica todo mundo. Vai ficar 2 vezes o 3, que são 6. O 3 vezes o 6, que são 18. E o 5 vezes o 18. E vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui. 5 vezes 1 são 5. 5 vezes 8, 40. Vai ficar 90. O MMC é 90. E o MDC, você tem que fazer aquela análise das linhas. Quem foi que eu consegui dividir ao mesmo tempo? Essa aqui eu não consegui, porque o 45 não deu certo. Essa aqui eu consegui. Essa daqui eu não consegui. E esta daqui eu consegui. Então, eu pego essa galera aqui que está na direita e multiplico. 3 vezes o 5
são 15. Ou seja, o MDC é 15. Isso daqui de cima é a decomposição. Quando você multiplica todo mundo, é o MMC. E quando você multiplica só os que você conseguiu dividir as duas linhas ao mesmo tempo, é o MDC. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.